Bem-vindo ao canal, a mais um vídeo. A história de hoje foi sugerida pela Radassa, que já é uma querida aqui do canal desde o nosso comecinho. É a história da Sultana Mirimá, a mais poderosa princesa imperial da história do Império Otomano e uma das figuras proeminentes durante o Sultanato das Mulheres. O Sultanato das Mulheres foi o período de quase 130 anos nos séculos XVI e XVII, quando as mulheres do harém imperial do Império Otomano exerceram extraordinária influência política sobre assuntos estatais e sobre o sultão otomano, a partir do reinado de Solimão o Magnífico. Muitos dos sultões, durante esse período, eram menores de idade e eram suas mães, chamadas de valides, ou suas esposas, que governavam o império na prática. A maioria dessas mulheres era de origem escrava, o que era frequentemente o caso em geral para consortes de sultões otomanos. Antes de te contar toda a história completa, meus pedidos a você vão passar aí na sua telinha. Colabore rapidinho e, se puder me dar uma força extra se tornando membro, você terá minha gratidão em todos os vídeos, conteúdos exclusivos quinzenais e acesso antecipado às nossas histórias. Nossa personagem de hoje nasceu em 21 de março de 1522, filha de Solimão o Magnífico e de sua esposa legal, Hurrem. Ela nasceu em Constantinopla. Seu nome significa sol e pode também ser entendido como as palavras para clemência, compaixão, carinho, afeto e lua, ou simplesmente Sol e Lua. Foi a primeira filha do casal, mas 2 anos após o nascimento de Mirimá, Hurrem deu à luz a outro filho de Solimão I, que tomaria seu lugar após a sua morte, seu irmão. Chamava-se Selim. Ela era a única menina dos 5 filhos do sultão. Mirimá viajou por todo o Império Otomano com seu pai, enquanto ele examinava as suas terras e conquistava novas. Está escrito na literatura persa que ela viajou para a batalha com seu pai em um garanhão árabe chamado Batal, na Batalha de Gizeh, no norte do Egito, fora de Alexandria, algo muito incomum e revolucionário para a época e que corrobora muito para seu status de princesa poderosa e influente. Cartas existentes escritas por ela indicam que ela era bem educada, disciplinada, sofisticada, eloquente e lia muito. Como todas as princesas do império, assim que atingiu a idade do casamento, um pretendente compatível com um futuro brilhante foi escolhido para a única filha do sultão, Rustem Pacha. Em 1539, aos 17 anos, eles se casaram. Ele era 22 anos mais velho. A cerimônia de casamento foi celebrada com festas na Praça do Cavalo. Após este casamento, Rustem Pacha, seu marido, tornou-se o grão-vizir e serviu como grão-vizir sem interrupção. Rustem Pacha é uma das personalidades mais ricas da história do Império Otomano. Há um livro colossal com um registro de toda a sua riqueza em exibição no palácio. Ele era bem educado e tinha um grande interesse em escrever sobre a história otomana. Servindo 2 mandatos, se tornando o vizir mais antigo, ele provou a si mesmo sua inteligência e diligência. Como um democrata, ele trabalhou de forma independente. Mesmo o sultão não interferiria em seus negócios. Essa complacência levou ao ciúme e, portanto, a um número maior de inimigos. Grão-vizir
é o título do chefe de governo do Império Otomano, bem como Marrocos e da Tunísia. A posição de destaque do seu cônjuge a tornou ainda mais influente. Deste casamento, nasceu uma filha em 1541. Mais tarde, em 1545, nasceu um menino. E algumas fontes trazem que um terceiro filho veio posteriormente. Ao todo, ela teve 3 filhos, Aise, Osman e Mehmed. Embora a união estivesse infeliz, Mirimá floresceu como padroeira das artes e continuou suas viagens com o seu pai. Mirimá teve uma grande influência nos assuntos de Estado ao longo de sua vida. Como conselheira do sultão, encorajou seu pai a lançar a campanha contra Malta, prometendo construir 400 navios às suas próprias custas. Nem mesmo os assuntos militares eram decididos sem a sua influência e conselho. Com sua mãe, ela escreveu cartas a Sigismundo II, rei da Polônia. Sua carta de parabéns ao rei da Polônia, após a sua ascensão ao trono, até hoje permanece preservado nos arquivos. Ela ocupou o cargo de velho de sultã ou diretora do harém para o seu pai, se tornando o poder que dominou o gabinete e o círculo interno do palácio. A sultana Mirimá era muito amada por seu pai, que valorizava muito as suas opiniões. Entre 1540 e 1548, ela construiu um grande complexo que consiste basicamente em uma mesquita, uma escola primária e um hospital. Construiu também a mesquita e o complexo da sultana Mirimá, que consiste em uma mesquita, fonte e casa de banhos em Istambul. A mesquita Mirimá, no portão de Edirne, na parede ocidental da cidade velha de Istambul, foi um dos projetos mais imaginativos de Sinan, usando novos sistemas de suportes e espaços laterais para aumentar a área disponível para as janelas. Sobre essas 2 mesquitas, há um mito. Diz-se que Mimar Sinan, o arquiteto, se apaixonou por Mirimá e construiu a mesquita menor sem a aprovação do palácio por conta própria, dedicada ao seu amor. De acordo com uma história recente e encantadora, foi amor à primeira vista para o arquiteto Sinan. Ele viu Mirimá enquanto ela acompanhava seu pai durante a campanha do sultão na Moldávia. Para impressioná-la, Sinan construiu uma ponte que atravessa o rio Prut em apenas 13 dias. Diz-se que em 21 de março, dia do equinócio, na hora do pôr do sol, atrás do único minarete da mesquita, a lua nasce entre os 2 minaretes da mesquita em Uzucudar, mas até onde se sabe, trata-se somente de uma lenda. Ambas as mesquitas foram construídas com base em cálculos muito precisos do nascer e do pôr do sol. Ele teria construído a mesquita Mirimá em Uskudá para se assemelhar à silhueta de uma mulher com uma saia varrendo o chão. Depois que a mãe dela morreu em 1558, ela desempenhou o papel de mentora de seu pai, que sua mãe havia desempenhado, tendo seu poder político aumentado ainda mais. Em 1561, seu marido faleceu e ela permaneceu viúva até o fim da vida. A sultana não era a representação da beleza convencional da época. Em vez disso, seu charme estava em sua notável inteligência e boa natureza. Seu irmão sucedeu seu pai, que morreu em 1566, e ela continuou sua consultoria durante todo o reinado de Selim. Após a morte de seu pai, ela emprestou 50.000 soberanos de ouro a seu irmão, o sultão Selim, para atender às suas necessidades imediatas, ilustrando o poder político que ela exercia. Ela não era apenas uma princesa,
mas funcionava como o equivalente à rainha-mãe de seu irmão mais novo, Selim II. Como Valide Sultana, tinha acesso a recursos abundantes e financiou diferentes centros de caridade. Como mãe, como filha, Mirimá ficou conhecida por sua piedade e benevolência. Ela era a mulher mais rica do século, muitas vezes emprestando dinheiro ao tesouro e gastando sua riqueza em caridade e boas ações. O estabelecimento de uma fundação para fornecer ferro forjado à Marinha estavam entre as contribuições de Mirimá para o Império. Ela morreu em Istambul em 25 de janeiro de 1578, durante o reinado de seu sobrinho, Murat III, sobrevivendo a todos os seus irmãos. Ela foi enterrada no mausoléu de seu pai e a causa da morte é incerta. Outras fontes dizem que, na verdade, seu corpo repousa em uma de suas mesquitas. Se alguém souber a fonte correta, me deixa aí nos comentários. Na série de televisão O Grande Sultão, o personagem de Mirimá é interpretada pela atriz turca Vildan Pelin durante as temporadas de 2012 a 2014, e foi por meio dessa série que a personagem histórica ficou mais conhecida. Inteligente e caridosa, poderosa e influente, Mirimá inspirou e aconselhou seu pai e irmão em assuntos de Estado, entrando para a história como uma mulher diferenciada, inspiradora e muito dona de si. A mesquita construída por ela sofreu danos durante os terremotos de 1714, 1894 e 1999. O poeta turco Rıza Tevfik visitou a mesquita da Sultana durante a Primeira Guerra Mundial e, ao vê-la em ruínas, escreveu um poema muito conhecido entre os turcos. Embora a mesquita tenha sido construída pela primeira vez em 3 anos, levou 12 anos para ser totalmente restaurada e, recentemente, ela foi reaberta ao público. E você já conhecia a história e o poder dessa impressionante mulher? Já assistiu à série? Me conta tudo isso e muito mais nas conclusões desse vídeo. Estou nos comentários aguardando você e leio todas as mensagens. Então, até lá!